Gravity Falls, The Owl House e Amphibious são os três grandes desenhos da Disney, e agora estão se unindo de uma forma que nunca fizeram antes. Essa nova arte crossover que saiu entre Amphibious, Gravity Falls e The Owl House é impressionante. O criador de Gravity Falls, o Alex Hitch, ele puxa o portal ali com todo o elenco de personagens, exibindo suas personalidades caóticas. Enquanto isso, tem um outro portal, apresenta o criador de Amphibious, Matt Braley, afastando seus personagens do perigo. Hope tá cansado de tudo e de todos, Spring tá curioso e Mercy escreve o seu diário enquanto estão a caminho do universo de The Owl House, onde todos brilham com seus designs finais do show, distante de tudo que está acontecendo aqui. O texto colorido revela um adeus, como um crossover sendo descrito como uma colaboração do multiverso entre Alex Hitch, Dana Terrace e Matt Braley. Essas são as grandes despedidas que foi desenvolvida em colaboração com o trio que define a cultura pop. A fusão explosiva de mundos é um adeus a todas as famílias e shows que nos inspiraram desde o primeiro dia. Mas isso aí já é uma coisa que vem sendo teorizada há muito tempo. Antigamente a gente tinha algumas teorias falando, acreditando que essas histórias são todas no mesmo universo. Embora isso não seja uma ideia muito original, eu realmente não vi ser coberta em grandes detalhes, então a gente vai direto para essa teoria para trocar uma ideia. Esses shows aí, ele tem muitas coisas em comum, se referindo uns aos outros. Então, quão profundo seria isso tudo? Como é que a gente consegue ver esses ovos de Páscoa escondidos pelo cenário aí? Vamos passar um pouquinho para as evidências que apoiam essa teoria de tudo ser conectado. Começando com a hipótese de que Eda é a ex-esposa do tio Stan. Isso parece meio aleatório, especialmente porque o Stan apenas menciona ter uma ex-esposa 2 vezes em Gravity Falls. Uma delas é a verdade que eu já me divorciei uma vez e meio que esbofetei mais vezes do que eu me consigo lembrar. Minha ex-esposa ainda sente a minha falta. Isso foi uma fala dele. Nosso objetivo é melhorar essa teoria e graças às outras mídias de Gravity Falls, como os livros, extras e DVDs, a gente tem mais material para explorar. No livro oficial do diário, tem uma página recapitulando o episódio do Dreams Escapers, só que da perspectiva do Dipper. E nesse episódio aí, eles entram na mente do Stan e exploram algumas memórias. O livro, ele compartilha algumas das memórias que não foram mostradas na tela. Uma memória em particular fala sobre a ex-esposa do Stan. O tio Stan, aparentemente, se casou com uma garçonete chamada Marilyn Rosenstein em Las Vegas por 48 horas, só que descobriu que ela estava apenas tentando roubar o carro dele. Uma verdadeira vigarista, talvez a pessoa certa para ele. Isso nos dá mais informações sobre a ex-esposa dele, sendo um nome especialmente importante. Então guarda essa informação, a gente vai voltar a isso aí mais tarde. Marilyn foi mencionada novamente num comentário do extra do DVD de Gravity Falls pro episódio Land Before Swing. Nele, o Stan fala sobre a sua ex-esposa. Ele diz que realmente esteve casado por menos de um dia, uma situação de Las Vegas, né, aonde chegamos à mesma máquina de caça Nickens e foi amor pela primeira vista. Marilyn tinha cabelos como de uma aeromoça de companhia aérea, uma camisa rosa neon que dizia mais de 30 e muito sedutora. Ou seja, ele era uma massa de modelar nas mãos dela. E ele ficou muito impressionado com o jeito que ela jogava os dados ali, né, e tal. Era uma coisa que enlouquecia a cabeça dele. Então ele acabou descobrindo que ela só se casou com ele para distrair enquanto roubava o carro e todos os ganhos dele. Inclusive ele achou que o nome dela era falso e o cabelo também, mas o amor... Ah, galera, o amor era real. Ela realmente foi a única que escapou com uma fuga adequada e ela foi perseguida por carros de polícia por milhas fora de Vegas antes de saltar em um canyon e desaparecer com todo o dinheiro. Essas referências basicamente oferecem pistas sobre o passado do Stan que podem contribuir para o desenvolvimento dessa teoria. Agora, com essa citação, a gente aprende muito sobre Marilyn. Descobrimos que ela tem uma pele pálida, um dente estranhamente afiado e o cabelo estranho, a ponto do Stan pensar que era falso. Até agora isso parece uma boa descrição da Eda. Pois é, Marilyn também é descrita como usando uma camisa que diz mais de 30 e muito sedutora. E mesmo que Eda nunca usasse uma camisa assim no show, tem uma arte conceitual da Eda vestindo uma camisa justamente com essa frase. Ela também é mostrada numa caneca que diz 30 e flerta, o que conecta a descrição. Até as ações de Marilyn se alinharam com Eda, cara. Ela não é totalmente leiga, né, ao roubo ou enganar as pessoas. Embora isso não seja super raro, lembremos que o clube de jardinagem foi roubado por Eda e ela também rouba itens regularmente lá no Reino Humano para poder vender no seu stand no mercado. Isso poderia explicar por que ela estava no Reino Humano e em Las Vegas. Para começar, ser Marilyn também poderia esclarecer uma estranha fuga de Marilyn. Ela escapou por uma porta num canyon e fugiu com todo o saque dela. Eda poderia facilmente desaparecer num canyon, ela simplesmente precisaria abrir um portal quando estivesse fora da vista no canyon, fazendo parecer que ela tinha desaparecido. Agora só resta uma questão aqui. Marilyn e Eda claramente têm nomes diferentes, só que o Stan suspeita do nome e do cabelo de Marilyn
que tudo seja falso. E é fácil ver porque ele pensaria que o cabelo dela era falso. Basta olhar para isso, e faz sentido que ela usaria um nome falso nessa situação. Mas temos mais uma prova ainda que mostra que Marilyn é Eda. No episódio de The Owl House, A Mentira de Ontem, nós vemos a Eda banida do café no Reino Humano. A mulher que trabalha lá se refere a ela como Marilyn. Isso confirma que Eda usa o nome de Marilyn enquanto está explorando o Reino Humano, tornando altamente provável que Eda seja ex do Stan. Vegas pode não ser o único lugar que Eda visitou o mundo de Gravity Falls. No livro de Gravity Falls, Lendas Perdidas, tem 2 sinais potenciais de que Eda esteve por lá. Um deles é a pilha de gravetos que parece com um bastão ali da Eda, e outro é um cartaz de procurado que parece muito familiar. Agora, essa é toda a evidência que conseguimos encontrar de The Owl House em Gravity Falls, mas ainda tem mais coisas para se analisar dos shows. Eu acredito que Gravity Falls foi modificado para incluir The Owl House no seu canone, né? Fora que Gravity Falls terminou em 2016 e The Owl House foi lançado em 2020. Entre esse período aí, acredito que as modificações começaram a acontecer. Alex Hitch, criador de Gravity Falls, estava num relacionamento com Dana Terrace desde aproximadamente 2015, quando Dana começou a conceber a ideia de The Owl House. O Alex Hitch, provavelmente teve bastante envolvido nesse negócio. Enquanto The Owl House estava sendo desenvolvida, Gravity Falls continuava a receber bônus canônicos na forma de livros e DVDs. O primeiro livro, referenciando The Owl House, é um diário gratuito que foi lançado em 2016, quando The Owl House estava só sendo concebida. Por isso, tem significativamente menos informações nessa referência. Mas em 2018, o livro das Lendas Perdidas de Gravity Falls e o lançamento do DVD de The Owl House tornaram referências muito mais claras, permitindo que elas sejam mais detalhadas. Mesmo que isso não seja um ponto definitivo, acredito que o momento e a divulgação dessas referências mostram o desenvolvimento da ideia de um universo conectado e o quão entrelaçados esses shows estão por trás de todas as cenas. Agora, enquanto as conexões entre The Owl House e Gravity Falls são bastante sutis, a conexão de Amphibia com Gravity Falls é muito menos enigmática. Amphibia tem um episódio inteiro dedicado a um crossover com Gravity Falls. No episódio Museu de Cera, os personagens principais de Amphibia acabaram numa versão paralela da Cabana do Mistério, aonde encontraram uma versão do sapo do tio Stan. Embora esse seja um crossover de Gravity Falls, não é uma conexão direta entre os mundos, já que não é o verdadeiro Stan ou a verdadeira Cabana do Mistério. Tudo isso ainda é contido em Amphibia. No entanto, isso não significa que não possamos encontrar uma conexão entre os dois mundos. O fato de ter apenas um sapo tio Stan abre uma possibilidade no estilo Rick e Morty do multiverso, como diferentes versões da mesma pessoa ao longo dos multiversos. Então surge uma proposta de que uma mesma pessoa pode existir em múltiplos universos paralelos. Nós, como público, temos o conhecimento dos 2 programas e podemos confirmar isso aí. Se essa afirmação for verdadeira, então isso implica que o universo de Gravity Falls existe no mesmo multiverso que Amphibia. No episódio crossover tem uma mensagem oculta. A mensagem é criptografada e pode ser resolvida movendo cada letra por 3 posições no alfabeto. A mensagem diz: há uns seus em toda a dimensão. Embora isso provavelmente seja apenas uma piada divertida, me faz pensar se existe realmente um deles em todas as dimensões. Isso certamente ajudaria a provar todos os 3 shows no mesmo universo. Infelizmente, o único show que a gente consegue encontrar além desse foi em Star vs The Force of Evil, e não ajuda essa teoria específica. Então eu comecei a pensar, tem outros personagens que aparecem em Amphibia, Gravity Falls e The Owl House? Acredito que sim. Então eu encontrei um personagem que aparece em todas as 3, Hop Pop. Acredito que Hop Pop faz aparição em todas as 3 dimensões. Obviamente ele aparece em Amphibia, então eu não preciso cobrir esse caso, e o próximo salto paralelo dele aparece na Terra, no final da primeira temporada de Amphibia. Vemos um flashback lá do dia em que as meninas ficaram presas em Amphibia, mais cedo naquele dia na sala de aula, elas estavam dissecando sapos, e o sapo que estava dissecando parecia extremamente familiar. Acredito que esse sapo é a versão paralela da Terra de Hop Pop. Agora, sei que esse episódio ainda é em Amphibia, não em Gravity Falls, mas ele ainda ocorre na Terra, onde os eventos de Gravity Falls aconteceriam. Por isso eu estou disposto a contar isso como uma aparição do Hop Pop na dimensão de Gravity Falls. A dimensão mais difícil de encontrar as versões paralelas desse personagem foi The Owl House. O que eu encontrei pro Hop Pop aqui é um pouco forçado. O Hop Pop não parece diretamente The Owl House, mas no episódio Escapando da Expulsão, vemos um livro chamado O Ciclo da Vida do Sapo do Pântano Comum, e a cara do Hop Pop estava estampada por toda a capa. Esse livro poderia estar nos mostrando que existe uma versão paralela do Hop Pop nas Ilhas Ferventes. Se isso for verdade, eu acredito que ajuda a reforçar a conexão de todos os 3 shows existentes no mesmo multiverso. E a única outra conexão que eu consegui encontrar aqui entre Amphibia e Gravity Falls está em Amphibia, quando na Terra podemos ver alguns produtos de Gravity Falls aparecendo. Isso reforça a ideia de que a versão da Terra em Amphibia é uma versão da Terra de Gravity Falls. Mas agora, vamos passar por as conexões entre The Owl House e Amphibia. Amphibia explora mais a ideia de estar conectado com The Owl House. No episódio Dia do Aquário, começamos a aprender mais sobre o propósito da Caixa da Calamidade.
calamidade, que as salamandras usavam para explorar as outras dimensões. Nós aprendemos isso com o rei Andrias lá, que pesquisa o livro usado para poder estudar a Caixa da Calamidade. Esse livro tem alguns detalhes muito interessantes, incluindo o que parece ser os mapas das dimensões que os tritões visitam. Como você provavelmente pode imaginar, uma das dimensões no mapa parece ser as Ilhas Ferventes. A dimensão em questão tem oceanos roxos, assim como o Mar Fervente de The All Hallows, e também a cor do terreno é muito semelhante das Ilhas Ferventes. Agora, essa combinação de cores por si só não é uma prova suficiente para te convencer de que as Ilhas Ferventes são a dimensão mostrada no mapa. Só que tem um episódio posterior de Amphibia, onde a gangue conhece um cientista que estava abrindo portais usando a energia liberada da Caixa da Calamidade, e uma das dimensões mostradas é uma imagem borrada de The All Hallows, cara. Pra mim, isso já confirma diretamente que Amphibia e The All Hallows são conectados. Isso também me faz pensar que as Ilhas Ferventes são a dimensão do livro, já que o portal foi indiretamente criado pela Caixa da Calamidade. Pessoalmente, eu acredito que o portal de Amphibia é uma evidência mais forte que conecta esses dois shows, já que literalmente é uma maneira direta de viajar entre eles. Agora eu tenho um último ponto de conexão entre The All Hallows e Amphibia, que é um ponto muito grande. Existe um crossover oficial entre os dois shows, mas a seriedade dessa parada ainda está em debate. Em 2021, houve uma transmissão ao vivo na Comic Con, onde os criadores e os dubladores dos dois shows acabaram se reunindo ali para fazer uma leitura de um pequeno roteiro em que Luz abre um portal para Amphibia e conhece Annie. Embora isso seja oficial, não é um episódio real e nunca foi dito que esse encontro faz parte do show ser canônico, né? Portanto, é difícil dizer que foi apenas uma interação ali divertida para o elenco e para a equipe ou para um evento real que aconteceria nesses shows. Acredito que depende da sua crença pessoal, se você considera isso uma parte canônica ou não. Mas mesmo que não seja, isso só mostra o quão conectados esses programas estão e como é provável que eles realmente existam no mesmo multiverso. Agora eu tenho mais uma coisa para abordar quando se trata de todos os três shows e envolve um triângulo demoníaco favorito de todos, Bill Cipher. Em Gravity Falls, o grande vilão do show é o Bill Cipher, a criatura de outra dimensão com o poder de um deus, e ele pode estar observando de qualquer lugar e qualquer pessoa. Sua semelhança está espalhada por Gravity Falls, mas ele também conseguiu se infiltrar nos outros shows. A aparição do Bill em Amphibia é bastante interessante. O Bill aparece em um livro chamado Guia Extraordinário de Magia e Mistério do Dr. P. Esse livro é extremamente importante, porque é o que faz Marty inicialmente descobrir a Caixa da Calamidade. Quem quer que tenha criado esse livro sabia sobre a viagem interdimensional, então faz sentido que soubesse sobre o Bill. E detalhe, o nome estampado no livro do mistério é do Dr. P, e P pode significar Pines, então justamente esse pode ter sido um dos livros criados pelo Dr. Pines. A outra aparição do Bill também em The All Hallows é muito mais sutil. É lá no episódio de O Intruso. O rei estava explicando sobre os demônios das Ilhas Ferventes e ao fundo se vê um quadro de demônios que podemos ver a imagem do Bill. É interessante que o Bill apareça no quadro de demônios, já que ele é chamado de demônio dos sonhos. Talvez esse povo das Ilhas Ferventes saiba do Bill e tenha catalogado com outros demônios também. Com essa observação final, dá pra gente concluir a teoria de que os três universos são conectados. Não é à toa que tivemos um crossover finalmente canônico pra gente no final das contas. E aí, você acha que dá pra gente conectar isso tudo ou não? Deixa aí nos comentários e também se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente continuar com outras teorias como essa daqui, falando de Gravity Falls e de outros desenhos também, como The All Hallows e o nosso querido Amphibia. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!